Bom dia, pessoal! Esse vídeo está sendo produzido como pré-requisito parcial para obtenção da nota da disciplina Gestão Democrática e Participativa do curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal da Universidade Federal do Maranhão, onde nós iremos fazer uma análise das principais formas de participação popular e democrática do município de Beláguas, no Maranhão. A minha equipe é constituída pelos componentes Adriane Carvalho, eu, Beatriz de Fátima, Hélia de Jesus e Nelson Oliveira. Então, como eu já falei, nós vamos fazer uma análise das formas de participação social no município de Beláguas. Antes de tudo, a gente precisa discorrer sobre o conceito de participação social. De acordo com Panteman e Luschmann, participação social está relacionada à transformação da consciência política e ao desenvolvimento da cidadania. Consequentemente, pode contribuir na redução das desigualdades sociais, configura-se como condição para a ruptura da submissão e das injustiças sociais. Ou seja, a participação social é o processo que transforma todos os envolvidos e permite a constituição da coletividade. A participação social ela engloba duas dimensões. A primeira na dimensão política, é a maneira através da qual as aspirações e as necessidades dos diferentes segmentos da população podem ser expressadas no espaço público de forma democrática, estando associada ao modo como os grupos se percebem como cidadãos e cidadãs. Já a dimensão pedagógica é o processo educativo que permite, a partir dos diversos pontos da vida, a expressão de desejos e necessidades, a construção de argumentos, a formulação de propostas, a reação e o debate até a conquista e o consenso. A partir de agora, os meus amigos irão discorrer sobre como essa participação social acontece no município de Beláguas. Os conselhos municipais são órgãos colegiados de participação e representação e serão regidos por leis, estatutos e regulamentos próprios. No município de Beláguas, a lei que rege os conselhos municipais é a Lei nº 196 de 2017, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo, altera a estrutura da administração municipal e dá outras providências. No artigo 1º, o modelo de gestão do Poder Executivo obedecerá aos princípios da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, adotando como premissas básicas a interiorização, a participação, a transparência, a ética, a otimização dos recursos e a gestão por resultados. No seu inciso 2º, a participação como forma de controle social sobre a administração pública e como instrumento para aprimoramento da cidadania, como a adoção de plebiscito, de referendo, de audiências e conferências públicas, e de conselhos populares e do orçamento participativo. O município de Beláguas atualmente ele conta com 3 conselhos municipais: o Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, que nada mais é do que o Conselho da Cidadania, o Conselho de Controle e Gestão Administrativa e o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente é chamado a agir por meios de denúncia, de ameaça ou violação consumada de direitos da criança e do adolescente. Outras vezes se antecipa a denúncia, agindo preventivamente, contribui para o enfrentamento às violações dos direitos das crianças e adolescentes, atuando, por exemplo, no combate a situações de negligência, exploração sexual e violência física e psicológica. Também são responsáveis pela fiscalização e aplicação das políticas públicas a este público, exercendo um papel estratégico na proteção jurídica e social dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho de Controle e Gestão Administrativa ele tem por finalidade planejar, coordenar e gerir as iniciativas dos órgãos e entidades da administração pública municipal, além de promover articulações com os demais setores, bem como opinar sobre as questões relevantes apresentadas pelo governo municipal, incluindo as instabilidades e problemas emergentes de implicações sociais, assegurando a participação da população no acompanhamento e fiscalização da execução das políticas públicas e ações diversas.
No âmbito de atuação do município, o Conselho de Controle e Gestão Administrativa é regulamentado por um regime interno, estabelecido por decreto do prefeito municipal. O Conselho Municipal de Saúde possui comissões temáticas que fazem estudos preliminares e emitem pareceres e recomendações sobre o ponto de pauta de reuniões ordinárias e extraordinárias, assunto de interesse do Sistema Único de Saúde, e fazem levantamentos e denúncias contra o SUS. Vamos falar sobre os instrumentos de democracia direta no país. E dentre os vários direitos assegurados, esses direitos adviram da Constituição Federal de 1988, que foram os direitos políticos, tidos como fundamentais, assim como os direitos individuais, coletivos e os sociais. A Constituição de 1988 foi tida como uma Constituição de democracia direta. Inclusive, o seu artigo 14 vem nos dizer quais são as formas de exercer a soberania popular. Essa forma de soberania popular vai se dar através do sufrágio universal, que é o voto, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, que essa lei da iniciativa popular vai falar o que a população quer através de seus representantes para melhorar em determinada localidade, município, enfim, na comunidade. Também, outra forma de exercício da soberania como direito, como vontade do povo, se dá também através da ação popular, da ação civil pública, que ela vem nos trazer os direitos e proteção dos direitos coletivos e difusos. No município de Belágua, podemos observar que existem todos esses tipos de direitos e estão sendo exercidos pela população. Inclusive, nós vemos no sufrágio universal, que é quando a comunidade, o eleitorado, elege o seu representante, seu prefeito e seus vereadores, e também na iniciativa popular da população, e justamente com o Ministério Público, Ação Popular e Ação Civil Pública. O estado do Maranhão hoje possui 217 municípios e o município de Belágua é um dos mais pobres. O índice de desenvolvimento humano em Belágua é baixíssimo. Tanto é que em 2014 para 2015 o governo do estado criou o plano de governo mais DH, onde os 30 municípios mais pobres do Maranhão iriam, de certa forma, ter um incentivo nas políticas públicas. E Belágua é um desses municípios. O povo de Belágua, a população de Belágua no geral, a maioria é semi-analfabeta, analfabeta, né? O povo vive uma cultura da subsistência, 90% da população também vive da Bolsa Família, ou seja, das políticas dos governos, né? E isso fragiliza muito a questão do município. E falar na participação social, na verdade no controle social do Ministério Público, o Ministério Público na Constituição de 88 tem um poder fundamental, né, de ser o fiscal da lei, né, o senhor da lei. E a nível de Belágua, a atuação do Ministério Público chega um pouco a desejar, na medida que o promotor de justiça, que responde pelo município, ele também responde por outros 3 municípios, ou seja, o promotor que atua, o membro do Ministério Público que atua em Belágua, ele responde pelo município de São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos e o próprio município de Belágua. Isso faz com que a atuação do parquê seja frágil, né? E a participação social no município também é precária. Prova disso que o prefeito atual de Belágua, com todo o respeito, ele é esposo da prefeita de Urbano Santos, ou seja, uma única família domina tanto a prefeitura de Urbano Santos quanto a prefeitura de Belágua. E o povo fica, na maioria das vezes, sem políticas públicas, sem políticas
efetivas que possam, de certa forma, trazer saúde, educação, segurança, saneamento básico, ou seja, trazer dignidade. E ali em Belágua, né, o povo, por ser um povo empobrecido, né, um povo por ser, de certa forma, que vive ainda em uma pobreza extrema. Eu digo isso, pessoal, porque eu tenho parentes que moram em Belágua. A situação lá é precária. A situação lá, às vezes, é de uma verdadeira calamidade pública. E os órgãos, né, de controle, né, seja de controle externo, controle interno, controle social, às vezes são omissos em relação a esse município. Prova disso, eu vou dizer para os senhores, que em 2014, por exemplo, por viver apenas da Bolsa Família, foi o município a nível de Brasil que mais votou no PT. Não que eu quero fazer uma crítica ao PT ou ser partidarista, mas é porque o povo, por viver da Bolsa Família, acabou votando 100% do município, quase 100% na verdade, votou, né, na política aí do PT. E isso faz com que haja uma grande fragilidade do município. Então, no município, a participação social é precária, a fiscalização por parte do Ministério Público também deixa a desejar. Então, é necessário que os entes, né, possam se sensibilizar com a situação desse município, né? Esse município pelo povo, né? Ter uma sensibilidade em relação àquele povo que sofre há anos a ausência de políticas públicas, de políticas básicas de acordo com aquilo que está estampado na nossa Constituição de 88, que completou esse ano 30 anos, ainda está muito distante de ser efetivado. E também completamos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas na verdade lá o que existe são pessoas ainda que vivem em condições subhumanas. Muito obrigado. Olá! Conforme foi apresentado anteriormente pela equipe, podemos conhecer a importância da participação popular e as leis que regulamentam essa participação. Nesse trabalho, optamos por conhecer a realidade do município de Belágua, pois lá já foi nacionalmente conhecido como uma das cidades mais pobres do país, e porque também quase 100% da população possui Bolsa Família, o que por si só já caracteriza um sinal de pobreza da cidade. Podemos conhecer os diferentes conselhos que lá atuam e vimos que são poucos em relação a outras cidades que já estudamos na disciplina. Foram encontrados apenas três conselhos. E ainda é tímida essa participação social na busca da garantia dos direitos básicos. A atuação também do Ministério Público, como podemos ver, ainda é tímida. A sua atuação não é concentrada apenas na cidade. Ele subdivide essa atuação, o que fragiliza o alcance dos direitos sociais dessa população. A convocação para a participação do orçamento público também ainda é muito tímida e direcionada às vezes pelo gestor público, o que fragiliza também o alcance dos direitos sociais dessa população. E com isso a gente percebe que quanto mais tímida for a participação popular, maior domínio da corrupção, né? E quanto maior a corrupção, menos se garante os direitos da população. Então, no município de Belágua, essa realidade pode ser modificada quando for garantida a participação social e a atuação eficiente dos órgãos oficiais para que haja uma transparência na gestão do dinheiro público e atuem de forma eficiente.